Olá e sejam muito bem-vindos à Semana da Fertilidade. O meu nome é Filipa Teles, sou especialista em medicina tradicional chinesa, trabalho no âmbito da fertilidade integrativa e hoje trago-vos um tema que considero bastante pertinente e que tenho trazido em vários congressos, debate em várias formações, que é a reserva ovárica. Vamos falar sobre o uso da acupuntura na fertilidade, mas em boa verdade vamos estar a falar sobre a medicina tradicional chinesa. Sou profissional da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, registrei a Essence Prime Care em 2015 e desenvolvi o primeiro programa de maternidade em terapias complementares e com equipa multidisciplinar em Portugal e tenho me especializado nesta área de saúde da mulher, de fertilidade, obstetrícia e pediatria ao longo de todos estes anos e é com muita felicidade que trazemos centenas de bebés todos os anos é mesmo uma grande realização. Para quem não sabe o que é a medicina tradicional chinesa, portanto, a medicina tradicional chinesa está assente num conjunto de práticas que foram desenvolvidas ao longo de milhares de anos, englobam esta relação do yin e yang, esta componente de filosofia, da teoria dos 5 elementos, os próprios meridianos e por aí fora, e a medicina tradicional chinesa engloba várias terapias. A acupuntura é uma delas, uma das mais conhecidas, mas não é apenas a acupuntura que faz parte da medicina tradicional chinesa, mas também a moxibustão, a massagem tuiná, a fitoterapia, a dietética, enquanto estudo da alimentação e dos seus efeitos, das suas ações terapêuticas nestes sistemas no nosso organismo. Ela é muitas vezes procurada como alternativa, mas eu gosto mesmo muito de a considerar como complementar, porque no cerne desta ciência milenar a chave é a prevenção. E quando nós aliamos aqui à medicina convencional, conseguimos este efeito integrativo que faz-nos cuidar do paciente como um todo e em todas as suas vertentes, inclusive é com uma vertente bastante científica. Dentro da componente da acupuntura, sabemos que é através desta inserção das agulhas que vamos ativando e estimulando funções inatas de autorregulação do organismo. A acupuntura foi declarada em 2010 pela Unesco como Património Cultural Imaterial da Humanidade e já está mais do que estudado. Portanto, temos bastante evidência científica em como ela tem ação em vários espectros. Ação analgésica, de relaxamento muscular, reparação e cicatrização tecidual. Inclusive, é considerado um promotor da imunidade, tem ações, inclusive, como antiemético, ansiolítico, e inclusive em componentes de tratamento de dependências químicas e ou psicológicas, por exemplo. Portanto, estamos perante aqui um recurso inacreditável. A pergunta que se coloca sempre é como é que cientificamente nós explicamos os seus efeitos e eu gosto bastante de entrar por este tema para que não restem dúvidas e, portanto, sabemos que segundo o modelo neuroquímico do corpo humano, a acupuntura exerce estes seus efeitos através desta estimulação das terminações nervosas, do tecido conjuntivo e dos músculos. Como tal, conseguimos que estes nervos libertem neuropeptídeos que vão promover o aumento da circulação local e, consequentemente, da oxigenação e do aporte de nutrientes. Portanto, é bastante interessante quando nós conseguimos, de facto, explorar, assim, digamos, num largo espectro, todas as mais-valias que conseguimos alcançar com a acupuntura. Então, e na fertilidade, como é que ela pode ser útil? Ela pode ser útil na menopausa precoce, nas designadas infertilidade sem causa aparente, que para a medicina tradicional chinesa isso não existe. Temos sempre, efetivamente, aqui uma razão pela qual não estamos a conseguir conceber. Trabalhamos com apoio de procriação medicamente assistida. Portanto, tem várias questões, ameaças de aborto espontâneo, disfunções ovulatórias, alterações menstruais, síndrome de ovários poliquísticos, endometriose, adenomiose, obstruções tubárias inclusive, e hoje vamos falar sobre uma das utilidades da medicina tradicional chinesa, que é a baixa reserva ovárica. Então, quando nós queremos falar sobre reserva ovárica, não podemos deixar de falar sobre ciclo ovulatório. E quando falamos sobre ciclo ovulatório, sabemos que temos estas duas fases. Uma fase mais yin, folicular, proliferativa, o estrogênio, e uma fase yang, que está muito mais associada à componente lútea, secretora e à nossa progesterona. Não vou entrar demasiado por aqui, mas não quero que deixem de olhar para isto como algo fundamental, porque quando nós falamos sobre o ciclo
menstrual, na verdade o correto é dizer ciclo ovulatório, porque o grande fenómeno é a ovulação. Nós desejamos ovular. Ovular significa que estamos em saúde. E quando entramos aqui na baixa reserva ovárica, precisamos de entender que nós temos um eixo de fertilidade. E nesse eixo de fertilidade, aos olhos da medicina tradicional chinesa, o útero situa-se no centro e acaba por ser influenciado por dois órgãos energéticos, que é o coração e o rim, que está super associada à componente da consciência, do nosso cérebro, portanto, toda esta questão do eixo hipotálamo-hipófise, e no que toca ao rim, é ele que representa o sistema imunológico, é ele que representa a componente hormonal. Portanto, no fundo, é esta a designação. O nosso útero acaba por ser influenciado por estas duas estruturas. Quando estamos a falar numa componente diagnóstica, não podemos esquecer que existem dois parâmetros de biomarcadores que nos mostram, que nos podem, melhor dizendo, que nos podem sugerir uma baixa reserva ovárica. Nomeadamente a FSH estar acima de 10 e o estradiol estar abaixo de 35, mas também existem outras coisas que temos que ter em consideração, nomeadamente interpretar, por exemplo, a contagem de folículos antrais, e isso só é possível através de uma ultrassonografia. É fundamental nós sabermos que parte da baixa reserva ovárica tem uma consequência na diminuição do ciclo menstrual. Então, existe esta constante interação entre as hormonas produzidas pela granulosa folicular e aquelas que são secretadas pelo eixo hipotálamo-hipófise. Okay? Isto permite, na verdade, um padrão regular de ovulação e menstruação, porque quando há falta destas hormonas produzidas nas gónadas, como o estradiol e a inibina, os folículos não vão maturar o suficiente e o eixo hipotálamo-hipófise vai liberar GnRH para estimular a hipófise e, com isso, liberar FSH. Com isto, sabemos também que vai haver uma diminuição da sensibilidade dos folículos à própria FSH, desregulando a liberação folicular. E então isto, no fundo, vai fazer com que a nossa FSH aumente, os folículos antrais aumentem e os folículos dominantes aumentem. Então, é como se o organismo sentisse que esta cascata acaba por funcionar e vai continuar a promovê-la. Só que o constante aumento da FSH vai levar a um crescimento avançado deste folículo dominante e, consequentemente, a um risco de ovulação precoce. Portanto, acabamos por ter um ciclo menstrual encurtado, nomeadamente entre 24 a 26 dias ou até mais curto, mas aos olhos da medicina tradicional chinesa, estamos aqui a falar, efetivamente, que isto já é considerado curto e pode também suceder algumas oscilações entre a ovulação, a não-ovulação, a ovulação, portanto, andar aqui assim meio que a saltitar, porque o organismo nem sempre responde e os sintomas acabam por ser de déficit de energia feminina. Portanto, estes sintomas de déficit vão acabar por aumentar e podem, inclusive, levar a uma perimenopausa. Okay? Quando nós estamos a falar da AMH, que é um dos biomarcadores que acabamos por avaliar, que é a hormona antimileriana, nós sabemos que ela é produzida pelas células da granulosa nos folículos pré-antrais e antrais, e ele vai refletir o número de folículos, seja em desenvolvimento, seja noutros estágios. Contudo, apenas demonstra o que tem potencial vital, explicando o porquê de, em alguns casos, o aumento acabar por ser significativo e não uma oscilação derivada de laboratórios. Okay? Quando falamos de baixa reserva ovárica, podemos incluir pacientes com menos de 35 anos e diminuição da capacidade fértil, pacientes com uma baixa resposta e até pacientes que efetivamente, portanto, estejam em perimenopausa ou na considerada menopausa precoce, ou então tenham uma reserva ovárica baixa devido à faixa etária. Então, como é que a medicina tradicional chinesa pode atuar? Ela pode atuar na qualidade, porque aumenta o fornecimento de sangue, de oxigénios e de nutrientes diretamente ao oócito, pode melhorar o desenvolvimento do próprio oócito, aumentar a capacidade de produzir ATP e, consequentemente, melhorar a própria função mitocondrial, que vai impactar diretamente a saúde do embrião e, consequentemente, da gestação, vai reduzir a apoptose das células da granulosa, assim como a própria inflamação e, com isso, promovendo a ação de fatores vasculares e imunomoduladores. Tem também a capacidade de favorecer a atividade mitocondrial, melhorar o sistema imunológico e endócrino, regularizar o muco cervical, a ovulação e ciclo menstrual
e também aumentar a vascularização do útero e dos ovários. Existem ainda outras questões aqui associadas. Sabemos que a acupuntura equilibra os meridianos e mantém aqui esta essência e, consequentemente, a questão da regulação do sistema hormonal, mas também a fitoterapia e a nutrição, ou, nos olhos da medicina tradicional chinesa, a própria dietética. E tudo isto acaba por auxiliar as mulheres a engravidar de forma natural ou até como terapia complementar nos tratamentos de procriação medicamente assistida. Tudo isto que estou aqui a mencionar nós encontramos em evidência científica. Deixo apenas aqui assim alguns dos estudos que conseguimos encontrar, mas não queria deixar de mencionar que foi publicado também em 2022, e depois posso inclusive partilhar o DOI, um estudo que é de marcadores de reserva ovárica como predictors, como aqui marcadores, preditores de fertilidade futura. Pronto, é mais ou menos este o nome, se eu não me engano, do artigo científico. E este artigo aquilo que mostra é que, de facto, nós não podemos designar que o valor da AMH, per si, tem um impacto direto naquela que é a capacidade de fertilidade da mulher a longo prazo. E então isso significa que nós podemos ter uma mulher com uma reserva ovárica de 2, ou uma reserva ovárica de 1, ou uma mulher com uma reserva ovárica de 0,05, e isso não ter impacto direto na capacidade de conceção natural, ok? Claro que sabemos que isso vai ter um impacto quando falamos de PMA. Okay? Principalmente no que toca ao recrutamento no momento da punção. Mas, sobretudo, isto mostra aquilo que a medicina tradicional chinesa tem dito ao longo do tempo, porque sabemos que o mais importante é a qualidade do óvulo e não a quantidade. Então, para reequilibrar, nós precisamos de ter em atenção o nosso estilo de vida, nomeadamente o sono, a nossa alimentação, qual a suplementação e ou fitoterapia que estamos a fazer, a acupuntura e a hemoxibustão e a própria massagem podem aqui também ser grandes alicerces. E então, na alimentação, nós costumamos melhorar através de, por exemplo, evitar frutas frias, como por exemplo o coco. Gostamos de melhorar este sistema, retirando o café e o descafeinado, eliminando industrializados, processados, açúcar, tentando beber pelo menos 2 litros de água por dia, porque esta é a base da energia feminina. Tentar cozinhar em lume brando e durante bastante tempo e tentar ao máximo preferir sopas, caldos, cozinhar a vapor, estofados, e tentar que a percentagem de crus seja no máximo 50% no inverno. Existem ainda outros alimentos que nós adequamos mediante o caso clínico, inclusive chás, porque existem chás que podem potenciar a saúde folicular, como por exemplo o chá de amora ou da própria folha de amoreira, framboeseiro ou rosas, e depois tentamos aqui escolher os alimentos ideais de acordo com as ações terapêuticas que precisamos de potenciar ao paciente. Quando falamos de fitoterapia, nós temos que também, obviamente, olhar ao caso clínico e perceber que tipo de tónicos é que aquele paciente vai necessitar, e porque a maior parte dos pacientes acaba por não ter exclusivamente baixa reserva ovárica. Portanto, existem também outras situações nos casos clínicos e nós temos, obviamente, aqui que tentar promover a máxima saúde destes embriões, não é? Aquilo que nós dizemos são embriões euploides. Portanto, olhando àquilo que efetivamente é a evidência e àquilo que é o caso clínico, nós temos que tentar escolher quais é que são os melhores tónicos para determinado paciente. Por exemplo, quando nós temos pacientes que também têm bloqueio de trompas, então nós também temos que olhar para essas fórmulas para que movam a energia, movam o sangue para melhorar a mobilidade e limpar o próprio útero. Portanto, tudo isto tem que ser olhado e é assim que, de alguma maneira, acabamos por agregar todas estas terapias para potenciar o máximo efeito e resultado ao paciente. É muito interessante quando nós conseguimos juntar, então, de forma integrativa, a medicina tradicional chinesa, a medicina convencional, a nutrição, e é desta maneira que o método da Essence funciona, não só quando o desejável é uma concepção natural, mas também uma concepção por reprodução assistida e, portanto, tentamos ao máximo potenciar a saúde do casal, porque, obviamente, é 50% de cada lado que conta para este sucesso.
e é com isso que nós temos trazido tantos positivos ao longo destes anos, tantas famílias a crescer, tantos bebés Essence, como nós costumamos fielmente dizer. Por isso, todas as dúvidas que tenham e tanto sobre este webinar ou inclusive sobre os nossos workshops, os nossos cursos e as nossas consultas, podem sempre entrar em contacto, seja através do meu Instagram. Podem também encontrar nos destaques e no feed várias informações sobre estes temas ou até na própria página da Essence Prime Care, tanto no Instagram quanto no próprio site. Têm lá dezenas de informações, para não dizer centenas. Foi um gosto fazer parte da Semana da Fertilidade. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui novamente. É sempre um prazer e até breve. Tudo a correr bem.